Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema bolota suína ou o pão da vida. Lucas 15, 23 e 24 diz a Bíblia: trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Capítulo 15 de Lucas é a história de uma pessoa inconsequente nas suas atitudes. O pai da parábola representa Deus. Os versículos lidos 23 e 24 mostram o quanto Deus é um Pai misericordioso. Essa pessoa inconsequente em suas atitudes é um filho que chega para o pai e diz: pai, dá-me parte da herança, porque eu vou botar o pé na estrada e andar pelo mundo. O pai sabia que nada ia ocorrer bem. O pai sabia que o filho ia pecar. Então aqui cabe uma pergunta: por que é que o pai dá parte da herança ao seu filho, sabendo que nada ia ocorrer bem e que o filho ia pecar? Meus amados, é preciso entender que Deus não fez o homem à prova de pecado. Deus não fez o homem sem nenhuma possibilidade de pecar. Deus não fez o homem impecável. Sabe por quê? Porque não haveria nenhuma moralidade em nossas atitudes, caso Deus fizesse o homem impecável. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele por amor e não como um vegetal. Não fomos criados autômatos, bonecos ou robôs. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não se ama por decreto. Amor não se impõe. Nós nunca amaríamos Deus se fôssemos feitos à prova de pecado. Um ditador pode ser temido, mas nunca será amado. Um Deus que nos impusesse pelo terror uma impossibilidade de pecarmos, não teria de nossa parte nenhuma resposta moral. E mais, as nossas atitudes não teriam validade alguma. O filho pródigo dessa parábola, ao receber parte da sua herança, ele vai descendo ladeira abaixo com o pé no acelerador da sua vontade carnal. E ele chega a uma situação dificílima. Diz a Bíblia que ele passa a cuidar de porcos e disputar comida com os porcos. Este filho, ele passa a fazer uma atividade que nenhum judeu faria na época. Porque para os judeus pedir esmolas seria mais digno do que cuidar de porcos. E mais, os porcos que este filho estava cuidando não eram dele, eram de outros. A palavra diz que houve naquele local uma grande fome. A taxa de desemprego subiu assustadoramente. E ele se dirige a uma casa onde o dono criava porcos no seu quintal. E ele pede ajuda. E a única coisa que o dono da casa diz foi: cuide dos porcos e coma a comida deles. Aqui há uma lição para nós.
o caminho da rebeldia, o caminho da sexolatria, o caminho das sensações de luxúria, parecem inebriantes, parecem agradáveis, mas são caminhos de morte. Em Jesus há fartura, em Jesus há alimento e fartura para a alma. Fora de Jesus, no mundo, há vazio espiritual, há bolotas, há lixo, há coisas que não edificam nem alimentam a alma humana. O criador de porcos chegou para aquele filho e disse: cuide dos porcos e coma a comida deles. Meus amados, fora de Jesus, no mundo, há escárnio, há discriminação. Agora, em Cristo, em Jesus, há misericórdia, há graça, há compadecimento, há compaixão, há perdão. Fora de Jesus, no mundo, há secura espiritual. Em Jesus há rios de água viva. Jesus é o único que sedenta o homem. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu interior. Lucas 15, 18 registra que o filho programou o que diria ao pai. Ele voltou e ele disse, programado na mente dele: irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. E lá no versículo 20, do capítulo 15 de Lucas, registra que o pai viu quando o filho vinha lá longe. E correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. Observe, em primeiro lugar, o pai não estava desatento. Segundo lugar, é o pai quem corre em direção ao filho, o beija e o abraça. O filho tinha ensaiado, programado o que diria ao pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Foi isso que ele ia dizer. Mas a Bíblia diz que quando o pai corre, o abraça e o beija, ele interrompe a fala do filho. Ele corta a fala do filho, porque o pai já tinha lido o coração arrependido daquele filho. Aqui tem um traço, meus amados, marcante no caráter de Deus. Deus nunca nos trata como lixo, como bagaço, como escravo. Não. Por isso que naquela mesma ocasião ele manda colocar um anel no dedo, sandália nos pés do filho e uma roupa nova. Em segundo lugar, outro traço marcante do caráter de Deus é que Deus perdoa quando há arrependimento sincero. Meus amados, Deus não arquiva o perdão que Ele concede de nossos pecados para de quando em quando lançá-los no nosso rosto. Não. O perdão de Deus é como um apagador. Passou, deixou de existir. Agora, tem pessoas que pensam diferente e até usam uma linguagem da informática. Eles pensam assim, que Deus acessa, abre o arquivo, abre a pasta e vai rever todos os pecados perdoados. Isso é heresia. Isto não existe, isto não ocorre. A Bíblia diz que assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele lança para longe, aparta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, 12, a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados na maior profundeza do mar. Miqueias 7, 19. É impossível ao ser humano chegar à maior profundeza do mar, mesmo com aparelho, porque a pressão explodiria o aparelho. Aqui está a beleza da vida cristã.
O crente não tem passado. O crente, o seu passado acabou. Foi por isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas se foram. O passado já foi. As coisas velhas já foram. Tudo se fez novo. Meus amados, em Cristo há novo nascimento. Em Cristo há conversão. Agora veja uma coisa. Novo nascimento não é humilhante. Conversão não é humilhante. Humilhante é uma vida cheia de pecado, arruinada pelo pecado. Humilhante é comer bolotas que o mundo oferece. A geração atual tenta preencher o vazio interior com lazer, com sensações, com drogas, com luxúrias, com orgias, com ocultismos, com bens materiais, com títulos, mas vão continuar vazios, porque essas coisas não enchem a vida espiritual de significado. A parábola de Lucas 15 termina com alegria, termina com uma grande festa. O pai diz: trazei o bezerro cevado, matai-o, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Agora não vai comer mais bolotas. Agora não tem mais bolotas para se alimentar. Meu amado, minha amada, não vale a pena ficar distante de Deus. Não vale a pena uma vida sem Deus. O vazio emocional e espiritual do homem só pode ser preenchido por Cristo e nada mais. Portanto, alimente-se do pão da vida e não das bolotas que este mundo oferece. Louvado seja o nosso grande Deus, compassivo, gracioso, amoroso, perdoador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo também para a sua família. Inscreva-se no meu YouTube. Logo aqui embaixo tem o endereço. Clique aí, inscreva-se e compartilhe lá os vídeos com os seus irmãos. Que Deus seja louvado, honrado e engrandecido. Amém e amém.